Aqui, nesse segundo problema, nós temos células de nicotiana cultivadas em alta densidade para a produção de goma de polissacarídeo. Então, utiliza um reator de tanque agitado, né? Então, a gente teria uma batelada, não necessariamente, o tanque agitado pode ser um CSTR ou pode ser uma batelada. Mas como ele não dá vazão de entrada, a gente entende que é uma batelada. Então, contendo inicialmente 100 litros. Então, nós temos um reator batelada, 100 litros de capacidade, e que a taxa máxima de crescimento específico da cultura é 0,18 por dia. Então, o nosso Mi máximo da célula, 0,18 por dia. O rendimento de substrato em biomassa, então, o nosso YXS, 0,5 gramas por grama. A concentração de substrato limitante no meio é 3% peso por volume. Então, significa que o S0 é 3%, P por V, então ela vai ser 3 gramas em 100 ml. Então, nossa concentração inicial de substrato seriam 3 gramas por 100 ml, né? Podemos multiplicar isso por 10 para transformar, então, 30 gramas por litro. Tá? Então, 100 ml vezes 10, vezes 10, né, vai dar o litro. Então, 30 gramas por litro, que é para ficar na mesma unidade que a gente vai ter do reator, né, e os outros parâmetros. Diz, então, que o reator é inoculado com 1,5 gramas de células. 1,5 gramas por litro. Então, já está dando concentração de células inicial. 1,5 gramas por litro. Operando no sistema batelada até que o substrato esteja virtualmente esgotado, ou seja, ele opera no sistema de batelada até que a concentração do substrato chegue a zero. Após esse período, se estabelece um fluxo de alimentação médio de substrato de uma taxa de 4 litros por dia, mantendo a operação batelada alimentada. Então, o que acontece, né? Ele vai trabalhar esse fermentador na forma de batelada, cultivar células, né, por um período. Uma condição quase estacionária no reator batelada alimentada, ele vai funcionar quase como um CSTR, tá? Então, as concentrações, as condições vão se manter constantes ali dentro. Então, de que maneira? Conforme tu adiciona o substrato vai converter em células, só que o volume de alimentação colocado vai fazer uma diluição, né? Então, tu já tem um tanque que está diluído, e essa taxa de diluição compensa a taxa de aumento de células, e a concentração de células vai se manter constante, que vai aumentar o volume do reator, porque a gente está cada dia adicionando 4 litros. Então, primeiro passo, a gente precisa descobrir ali a letra A, que é estima o tempo de batelada e a concentração final de biomassa no período inicial. Tá? Então, essa é a nossa primeira questão. E nós vamos, então, reator batelada, vamos trabalhar com o tempo da batelada, com a mesma equação que a gente viu antes, né? Então, sobre Mi máximo, neperiano de 1 mais YXF, sobre X0, S0 menos S final. Tá? Então, substituindo, vai ficar 1 sobre 0,18 por dia. Então, aqui a nossa unidade de tempo é dias, tá? Neperiano de 1 mais YXS, que é 0,5 gramas por grama, sobre a nossa concentração inicial de células, que é 1,5 gramas por litro, que multiplica o S inicial, 30 gramas por litro, menos o S final, como é o esgotamento, 0. Então, aqui a gente vai ter um tempo de batelada de 13,32 dias, tá? Então, a nossa unidade aqui é dia. Então, por 13 dias, esse reator vai operar de forma batelada para consumir todo o substrato que tem lá dentro, produzindo células. Quando chega nessa concentração de células, aí ele começa a operar de forma batelada alimentada, tá? Então, ele vai ter esse volume inicial de 100 litros, e após, então, esses 100 litros, né, a gente vai ter uma operação adicionando 4 litros por dia com aquela mesma concentração de glicose, né, de substrato, e essa alimentação, então, vai continuar crescendo células,
Só que agora a taxa de, né, a adição de mais líquido aqui vai fazer diluição e ele vai trabalhar num estado quase estacionário, né? Então, a gente pode dizer que ele trabalha como um CSTR. Tá? Então, estado quase estacionário, onde a concentração de células ela é constante, tá? Porque a taxa que ela vai crescer células vai ser igual à taxa de diluição, então ele vai acabar mantendo a concentração constante. Então, o primeiro passo, né, a gente já calculou o tempo da batelada, o segundo passo, nós precisamos calcular qual a concentração de células nessa condição de 13 dias de batelada. Então, X vai ser igual a X0 e, na Mi máximo, T. Então, nosso X vai ser igual a X0, que é 1,5 gramas por litro, e elevado a Mi máximo, 0,18 por dia, vezes 13,32 dias. Então, nosso X vai ser igual a 16,49 gramas por litro de células. Tá? Então, gramas por litro, concentração. Agora, na segunda questão ali, a operação da batelada alimentada é realizada durante 40 dias. Então, essa formação aqui de 4 litros por dia adicional vai operar durante 40 dias. E pede qual será a massa final de células no reator. Então, a gente vai responder a letra B aqui, tá? Usando uma equação que existe lá para a batelada alimentada. Então, aqui, a nossa massa de células total vai ser igual ao X inicial, que vai ser 16,49 gramas por litro, vezes o volume do reator, que são 100 litros, então vai me dar essa quantidade em gramas, mais, né? Então, o que é isso aqui? É a quantidade inicial de células, mais aquilo que vai ser produzido durante a batelada alimentada. Que como ela funciona mais ou menos como um CSTR, a gente só tem que multiplicar, então, a taxa de produção, que já está descrita aqui pelo YXS, né? Então, a taxa molar de alimentação vezes essa conversão vezes o tempo de batelada. Então, nós vamos ter aqui o YXS de 0,5, que multiplica 30 gramas por litro, vezes 4 litros por dia. Tá? Então, isso aqui vezes o tempo da batelada alimentada, que é 40 dias. Ok? Então, a gente vai ter essa condição. Então, agora, então, o nosso cálculo da quantidade de massa vai ficar, né? Essa parte aqui vai dar 1.649 gramas, mais a produção da batelada alimentada, que é 2.400 gramas. Somando, então, o nosso X total, vai ficar 4.049 gramas, ou 4, né? 4,09 quilos. Tá? Na letra C, ele pede o seguinte, o problema pede: o fermentador está disponível 275 dias por ano, tá? Então, nós temos na letra C o tempo total de 275 dias por ano. Com tempo morto, então esse daqui é um tempo importante, tempo morto de 24 horas entre processos. Então, nesse tempo morto, vamos lembrar que ele está incluído, né, a descarga do reator, limpeza, carga e fase lag, até começar o processo de novo. Então, com tempo morto de 24 horas entre processos, né, e pede quanto de biomassa de nicotiana é produzido anualmente, tá? Então, se a gente tem um tempo de batelada, vamos pensar qual que é o tempo de batelada total. Para esse processo que inicia, então, com uma batelada simples e depois vira uma batelada alimentada, nós temos 13,32 dias, né, de processo de batelada, mais 40 dias de fermentação por batelada alimentada, mais um dia de tempo morto, tá? Então, isso aqui é batelada, aqui é a feed batch, né, a batelada alimentada, e aqui é o tempo morto, certo? Então, a gente precisa somar todos esses tempos. Então, o tempo da batelada vai ser igual a 54,3 dias.
Se eu dividir a minha capacidade anual ali, né? Então, o número de bateladas vai ser igual a 275 dias sobre 54,3 dias. Então, eu vou ter a capacidade de produzir, arredondando, então, 5 bateladas por ano. Tá? Então, 5 bateladas por ano. Qual é a capacidade, então, a massa de células produzidas? Se cada batelada nós vimos que produz, né? Então, o X total ano vai ser igual ao X da batelada, né? Então, a massa de células produzida por batelada vezes o número de bateladas. Então, eu vou ter um X total ano de 50, de 5 vezes, né? Então, aqui a gente tem a massa por batelada 4,09 quilos vezes 5 bateladas, que vai dar, então, 20,5 quilos de biomassa, tá? Então, imaginem um fermentador com essa capacidade, né? Trabalhando aí 54 dias por ano, né? Desculpa, 54 dias para cada batelada, né? Produzindo apenas 20 quilos de biomassa por ano. Então, outra questão importante é qual o volume do reator, né? Então, é só a gente analisar. O reator tem que ter os 100 litros inicial da batelada alimentada, mais 40 dias alimentando 4 litros por dia, tá? Então, aqui nós vamos ter 100 litros mais 160. Então, nós precisamos aqui de um volume de reator de 260 litros útil. Então, um reator de 260 litros, operando nessas condições, vai produzir anualmente 20,5 quilos de biomassa.